Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que possamos sair daqui hoje melhores do que chegamos, mais equipados psicologicamente, para superarmos os desafios da vida. Iniciarei apresentando duas justificativas. A primeira é que hoje não ficarei depois da palestra para aquele bate-papo muito gostoso, porque eu tenho um outro compromisso. Que compromisso é este? Para alguns de vocês que sabem, o meu filho nasceu com problemas de saúde muito grave e precisou de 2 grandes hospitalizações. A segunda hospitalização, um grupo de pessoas nos achou para poder nos beneficiar. Eles são colecionadores de carros antigos e fazem hoje um grande espetáculo. Cada pessoa que vai levar o carro antigo para ser exibido tem que pagar um valor. Quem vai para ver os carros também paga uma outra quantia. E aquele dinheiro é revertido para a família selecionada para ser beneficiada daquele ano. Nós passamos por essa experiência há 3 anos atrás. Agora é a nossa vez de estar apoiando as futuras famílias. Então nós vamos, o evento já começou e vai terminar às 3 e é exatamente no norte de New Jersey. Então eu tenho que dirigir daqui para lá, pegar a família e ir correndo para lá. Eles querem ver o Jonas, para ver como que ele está bem, e ao mesmo tempo, para nós tirarmos uma fotografia com as passadas e a presente família. Essa é a primeira justificativa. A segunda é dizer da alegria de ver vocês aqui. Para nós, é tão satisfatório falar para a gente ao invés de cadeiras. Às vezes eu escuto a seguinte frase: eu não pude ir, mas eu estive lá em espírito. Isto não é um jogo de futebol. Porque um jogo de futebol estaria lá em corpo e em carne, não em espírito. Nós não vamos em espírito assistir um filme no cinema. Vamos em carne e osso. Mas, para as atividades espirituais, temos essa excusa, que fomos em espírito e não em corpo. Esse zum, 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 ao entrarmos aqui, é tão gostoso de escutar, porque dá a todos nós ânimos. Estamos aqui nos alimentando espiritualmente, não só das lições, mas da companhia um dos outros. Então, é importantíssimo que você estabeleça esse compromisso, não necessariamente com o Centro Espírita, mas com você mesmo, porque é a oportunidade de recarregarmos as baterias da alma. Da mesma maneira que o corpo necessita de nutrientes para superar os desafios biológicos, e não os vírus, as doenças oportunistas, assim também a alma necessita de nutrientes para superar as doenças oportunistas. Que doenças oportunistas são essas? O desânimo, a depressão, a falta de fé. Se a criatura está desnutrida espiritualmente, vem uma doença oportunista e derruba a criatura. Quando estamos espiritualmente nutridos, isto é, bem informados, com a fé raciocinada no conhecimento, chega um desafio, um problema, nos balança, mas não nos derruba. E por quê? Porque nós vamos superar aquela experiência, extrair o conhecimento e passarmos para nós a nova fase. Então, mais uma vez, a minha alegria de ver vocês aqui, não em espírito, e sim carne e osso. Repita, por favor. Carne e osso. Ótimo. O tema selecionado pelo nosso amigo André é o poder do perdão. Este tema, ele é longo. É um tema para um seminário de 3 módulos. Logo, eu vou extrair do seminário apenas um trecho para que nós possamos refletir nos próximos 45 minutos, porque em 45 minutos não dá nem para fazer cócegas neste tema. E por quê? Porque a função de uma palestra espírita é esclarecer para consolar. Não é para vocês acreditarem no que eu estou falando. Não é para acreditar no que eu estou falando. É para raciocinar. É para logicar. Porque nós somos criaturas eminentemente racionais. Se nós não entendemos algo, nós não seguimos. Quando dizemos que seguimos algo que não entendemos, nasce a
hipocrisia. Agimos de uma maneira e falamos de outra. E o objetivo é evitar exatamente isto. É estabelecer uma linha de raciocínio na qual nós vamos aplicar para as futuras situações esta mesma linha de raciocínio para superarmos os desafios. Está apresentadas as justificativas? Posso agora iniciar o tema. A parte que extraímos do seminário é onde falamos sobre arrependimento e culpa. Muitas pessoas acreditam que estas palavras são sinônimos, mas não são. Então eu explicarei arrependimento e culpa do ponto de vista da psicologia e arrependimento e culpa do ponto de vista espírita. Iniciemos por analisar que muitas pessoas, ao falar sobre culpa ou arrependimento, veem estas emoções como algo negativo. Ora, estas informações, estas emoções, são informações muito importantes sobre nós mesmos. Têm a sua razão de ser. Não são emoções negativas. São emoções úteis. Mais uma vez, não quero que vocês acreditem no que eu estou falando, e sim raciocinem. Se você está dirigindo o seu carro e de repente vê o sinalizador apontando para o E de empty, de vazio, isto é negativo ou positivo? Nenhum dos dois. É uma informação importante. Imagine se você não tivesse aquele sinalizador. O que aconteceria? Acabaria a gasolina no local, possivelmente, onde não tem uma estação de gasolina próxima. Um posto. Logo, você ficaria perdido sem aquele sinalizador. É uma informação útil, não é negativa. Quando sentimos arrependimento ou culpa, não é uma emoção negativa. É um aviso, uma informação importante sobre você mesmo. Agora que estabelecemos a importância destas emoções, que traz uma informação muito útil, definiremos o que significa arrependimento e culpa. Arrependimento é a emoção que eu sinto por algo que eu deixei de fazer. Culpa é a emoção que eu sinto por algo que eu fiz. Duas emoções diferentes. Quando eu me arrependo de algo, chego à conclusão, deveria ter feito isto. Quando eu sinto culpa, eu chego à conclusão, por que é que eu fiz aquilo? Compreenderam a diferença? Sim ou não? Sim. Este sim está de um sim de desencarnados. Eu tenho que ter certeza que vocês estão acompanhando o raciocínio. Sim ou não? Sim. Eu me arrependo daquilo que eu deixei de fazer, que eu não fiz. A culpa é a emoção que eu sinto por algo que eu fiz. Eu trabalhei durante 4 anos na intervenção paliativa. Este é um serviço que se presta às pessoas que já receberam um diagnóstico de uma enfermidade terminal. Quando a criatura chega nesse estágio, ninguém quer morrer no hospital. Se alguém aqui já ficou hospitalizado, sabe que ambiente de hospital não é nada prazeroso. A criatura quer ir para casa, ficar ao lado do gato, do cachorro, do passarinho, da esposa, dos filhos, e não em hospital. Até a década de 60, infelizmente, os doutores não sabiam lidar com a morte, as enfermeiras. Qual era a prática na época? Mesmo que o paciente sabia que estava morrendo, o doutor sabia que estava morrendo, os enfermeiros, a família sabiam que o paciente estava morrendo, continuavam com o tratamento. Imagine receber agulhadas, remédios,
que lhe causa um mal-estar fisiológico, então surgiu a tanatologia por uma grande doutora chamada Elizabeth Kubler-Ross. E abrindo um parêntese, ela acreditava na reencarnação, não por crença, e sim fruto de suas pesquisas psiquiátricas com crianças. E a partir daí surge um movimento para que a criatura fosse atendida em seus desejos neste momento tão crucial. Ao invés de continuar com tratamentos, perguntar ao paciente: o que é que você deseja? Quero ir para casa. Ok, vamos levá-lo a casa. E lá vamos aplicar a intervenção paliativa. O que significa isso? Não mais remédios para tratamentos, e sim remédio para controlar sintomas. Está sentindo náusea? Aí está. Dor de cabeça? Aí está. Febre? Aí está. Mas se a criatura era portadora de um câncer, o tumor continuava crescendo, seguindo seu curso natural. Mas as dores provindas do tumor já não iam ser mais experienciadas. A criatura ia receber, naquele momento, todos os paliativos para a dor. O mais conhecido de vocês, talvez o endorfina, a morfina e por aí vai. O Percocet, os mais modernos. E tem muitos que não querem aceitar o serviço porque acham que a enfermeira está indo lá para matar a pessoa. Porque quem tem que dar a morfina são os parentes, né? E não a enfermeira. Por quê? Porque a enfermeira vai lá por 30 minutos. E a dor não vai programada para senti-la durante o momento que a enfermeira lá está. É no momento que o paciente começa a sentir a dor, dá a morfina. Aliás, estabelece um regime de 4 em 4 horas, para que não espera a dor nem chegar. Então não convida, não permite, não aceita o serviço paliativo, achando que a enfermeira está indo lá para matar a criatura. Uma das minha responsabilidade na época era compreender, entender e fazer essa intervenção psicológica com a família. Nada dos meus argumentos convenciam. Mas o poder do dinheiro é impressionante para convencer as pessoas. Para tudo na vida, quando dói no bolso, é diferente. Como o dinheiro fala ainda tão forte. Então eu explicava para as pessoas que quanto mais tempo a criatura recebia a intervenção paliativa, mais a agência de intervenção paliativa ganhava com o paciente, porque recebia por dia. Não era do interesse da agência que a pessoa morresse depressa. Por quê? Se morresse depressa, ganharia menos dinheiro com aquele paciente. Finalmente! Então dizia, por favor, nós aceitamos o serviço paliativo. E que isso tem a ver com arrependimento. É o momento no qual a pessoa vê que está chegando o fim. Principalmente se era materialista. E aí se arrepende de muita coisa que deixou de fazer. Não só o paciente, mas como as pessoas que estão rodeando o paciente. Às vezes são pessoas que moravam longe e se arrepende. Por que que eu não disse mais eu te amo para minha mãe? Ou para o meu pai? Esse tipo de parente, desses que moram longe, e por uma rixa qualquer de família, se distanciou da mãe ou do pai, são os parentes que dão mais problema. Porque depois que escutam que a mãe ou o pai está prestes a morrer, querem consertar 15 anos de ausência em 2 semanas de presença. Então, faz de tudo para que o paciente esteja numa condição melhor, atrapalhando aquela intervenção paliativa. Porque diz, não, mamãe não está morrendo, vamos levá-la de volta ao hospital. E a última coisa que a criatura quer é ser levada de volta para o hospital. Às vezes para atender à vontade do filho, porque está vendo o arrependimento do filho. Atende esta vontade. Nem o filho fica bem, nem a mãe fica bem. E a situação
fica bastante prejudicada para o paciente. Arrependimento. Que informação importante. Porque ao analisar o arrependimento, nós podemos projetar-nos no futuro e nos perguntar: do que é que eu posso me arrepender? Para quê? Para evitarmos a situação hoje. Se você chega à conclusão que deveria dizer para alguém: eu te amo, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma irmã, faça-o hoje. E não depois que a pessoa recebeu um diagnóstico terminal. Porque a criatura saberá que o único motivo que você está telefonando é porque a criatura está perto da morte. Então vai saber que não é pela pessoa, é pelo arrependimento. Do ponto de vista psicológico, é uma atitude egoística. Porque agora que eu estou vendo o final, eu não quero carregar isto comigo. O que nós diríamos? Antes tarde do que nunca. Mas melhor evitarmos a situação. Chamando para o indivíduo. Conhecemos a história. Vamos manter os nomes neutros aqui, porque vocês conhecem alguma dessas pessoas. Alguns de vocês. Me narrou que duas irmãs passaram 13 anos sem falar uma com a outra. E por quê? Elas já não tinham muita harmonia. Estas situações de família, na qual uma rouba a roupa da outra, rouba namorado da outra, e vão crescendo naquele clima de animosidade. Mas amadurecem e tratam uma e a outra cordialmente, porque entendem: nossa, somos família, não podemos continuar desta forma. Então, certa feita, já as duas casadas, uma das irmãs convidou a outra para poder jantar, e passado algumas horas desse jantar, a anfitriã olha para a irmã, para o cunhado e pergunta: por acaso vocês viram por aí a carteira do meu marido? Se há uma rixa natural, qual que é a conclusão que você chega ao escutar essa pergunta? Por acaso você está achando que nós roubamos a carteira do seu marido? Eu sempre aconselho as pessoas, porque com a clínica atendendo os indivíduos, quantas confusões em função de coisas pequeninas, de hipóteses que levantamos sem nenhum fato, e gera ali daquela hipótese problemas para anos. Então a hipótese foi: se a carteira desapareceu, é bem provável que eles pegaram. Então nós aconselhamos: quando você for em algum lugar, não deixe a sua bolsa solta. Você vai na festa de alguém, não deixe a sua bolsa na cadeira. Você conhece talvez o anfitrião, mas não conhece os convidados. Imagine se algo desaparece. Só de você ter que levantar a pergunta: olha, sumiu algo da minha carteira, alguém viu? Pronto, já estragou o clima da festa. Porque indiretamente estamos acusando os outros de ter pegado algo. Então, criou-se uma confusão enorme, né? Você está nos acusando, e se apartaram. Imagine quantos aniversários, quantos natais. Uma telefonava para a mãe e perguntava: cidadã vai estar aí? Vai. Então, ciclana não vai. Beltrana vai? Vai. Então, não vou. Assim foram natais, aniversários, 13 anos. Até que a anfitriã, a irmã cuja carteira do esposo desaparecer, chamou o técnico para poder trocar o couro do sofá. E ao tirar o velho couro, lá estava a carteira escondida por 13 anos. 13 anos. Sem aniversários, sem encontros, sem natais, por uma hipótese. Quanto arrependimento da criatura que levantou a hipótese. Logo, para que serve esta informação? Esta emoção muito útil. Dizem os especialistas que os animais vivem só no presente. Há alguns resquícios de que o cachorro, ele pensa no futuro, porque o cachorro guarda o osso. Né? Chama-se previdência.
O que significa a palavra previdência? Ver antes. Então, o cachorro, vou estar com fome amanhã, escondo meu osso hoje. Mas não há muita evidência que os outros animais têm esta previdência. Nós, seres humanos, que temos o lobo pré-frontal, que nos dá a condição da imaginação, da criatividade, podemos nos imaginar no futuro. E já que eu me sinto assim hoje, eu posso me perguntar, do que eu me arrependerei no amanhã? Aquilo que eu deixei de fazer e poderia ter feito. Hoje é Dia dos Pais. E quanto arrependimento de pessoas que não passaram tempo suficiente com seus filhos. Porque quando se tem filho, os dias são longos, principalmente quando eles são pequenos. Mas os anos são rápidos. Quando você menos percebe, eles já cresceram. E se há um erro clássico de nós, imigrantes, é a conclusão muito errônea. Eu não tive nada quando criança, então vou dar tudo aquilo que me faltava ao meu filho. Erro clássico. E por quê? Porque a fase da infância ela é de extrema importância para inculcarmos valores necessários para superar os desafios da vida. Se eu dou tudo para o meu filho, eu estou ensinando aquela criatura que você levanta a mão e recebe. Assim que a vida é. A vida é assim? Vamos dizer o não, como se estivéssemos no corpo? Não. Nós precisamos de lutar bastante, trabalhar. Logo, a função de pai e de mãe é preparar os filhos para a vida. Não é fazer os filhos felizes. Imagine, se a minha atenção é fazer o meu filho feliz. Tem 5 anos de idade, adora chocolate. O que eu posso fazer para você ser feliz? Quero ir na loja mais próxima e comprar todos os chocolates na loja. Isso seria um bem ou um mal para ele? Muito mal. A nossa função é prepará-lo para a vida, não necessariamente fazê-lo feliz. Eventualmente, se ele aplicar os valores que estamos transmitindo, vai ser verdadeiramente feliz. Mas não nesse estágio na qual ele não tem julgamento, discernimento para escolher o que é ser feliz para ele mesmo. Então, causa esse erro clássico. Quero dar tudo que o meu filho não teve. E o que faz esses indivíduos? Ao invés de trabalhar para viver, vivem para trabalhar. E quando chegam em casa, estão exaustos. Quando estamos exaustos, a nossa tolerância é bem pequena. Se você está descansado, alguém te fala, poxa, você não está com a cara boa hoje. Ah, realmente, você tem razão. Deixa eu dar uma lavada, tomar um banho, arrumar o cabelo. Se estamos cansados, tolerância quase zero. Nossa, como você está linda hoje. Mas que você está me xingando? Porque o nosso discernimento está completamente comprometido pela nossa falta de tolerância, cansado. Então o pai, chegando exausto dentro de casa, não tem tempo para brincar com o filho, não tem disposição mental para estar usufruindo daquele tempo com a criança. Só que aquela criança de 0 a 18 voa. E o pai agora chega à conclusão, poxa, por que eu não tenho? Por que eu não fiz mais tempo para o meu filho? Está aí um arrependimento. Não é que eu fiz um mal, eu me arrependo de não ter feito um bem, de estar mais tempo com aquela criatura. E é um arrependimento que não dá muito para consertar. Há alguns que tentam consertar na fase do avô e da avó. Aí vem para estragar toda a educação que os pais estão tentando transmitir ao filho. Avô e avó faz todas as vontades. E falam claramente, meu filho, minha filha, eu não tive tempo para você, mas agora eu tenho tempo para o meu neto. E vai fazer com o neto tudo que deveria ter feito com o filho. E aí faz todas as vontades do neto, tudo que você tenta consertar, vem o avô e desconserta. Estraga. Haja paciência. Está aí uma emoção bastante importante, porque nós podemos ainda corrigir
se os filhos estão adultos, explicar para eles. Na época, a minha mentalidade era esta. Eu achava que a melhor coisa que eu podia fazer para você era dar uma boa escolaridade. Quando eu era criança, meu filho, eu tinha uma vontade imensa de ter um carrinho de controle, uma bicicleta, um videogame. Eu não tive essas coisas. Então, quando eu te tive, eu quis dar a você o que eu não tive. Foi por isso que eu não fiquei o suficiente tempo com você. Não foi por falta de amor, foi a minha maneira de amar. E agora, o filho que já é um adulto, provavelmente com o próprio filho, vai logicar, vai refletir se faz sentido esta explicação. E aquele que se arrependeu do tempo que não passou com o filho, vai se sentir confortado, mas não reparou o desafio. Porque a informação é extremamente importante. É algo que deveríamos ter feito e não fizemos. Então, a situação do filho, vamos projetá-la a outras situações para saber o que é que eu me arrependerei no amanhã. No momento da morte, pergunte para qualquer pessoa: você se arrepende de não ter passado mais tempo assistindo televisão? Ou mais tempo junto com seu filho ou com sua filha? Ninguém vai dizer que se arrepende de não ter assistido mais televisão. Ninguém vai se arrepender de não ter assistido mais futebol ou ido no cinema. Nós nos arrependemos daquilo que realmente dá valor à nossa vida, que são os interrelacionamentos junto com os nossos familiares. Daí, projetarmos no futuro. Estamos sentindo a emoção. E logo corrigir no hoje, para que esta sensação desagradável do arrependimento não venha nos incomodar no futuro. Telefone para a pessoa que você acha que deveria dizer eu te amo. Há duas possibilidades com o seu telefonema. A primeira é, a pessoa vai dizer: você enlouqueceu? Eu não disse a você que eu não quero nunca mais escutar a sua voz? Você está quite. Porque agora é a pessoa que carrega o lixo do ressentimento. Mas há também a outra possibilidade. A pessoa dizer: poxa, era só o que eu estava esperando, a sua ligação. E aí rola uma conversa de 2 e 3 horas. Outra experiência com uma outra cliente. A pessoa escutou esse argumento, telefonou para o pai, que não conversava com ele há 15 anos. E foram exatamente as palavras do pai: minha filha, eu pensei que você não queria conversar comigo. Então, eu estava esperando por sua iniciativa. Agora que você telefonou, vamos refazer todos esses 15 anos. Claro que não é possível, mas começa um novo presente para ter um futuro diferente. E conversar. E como ela se sentiu satisfeita e arrependida de não ter ligado antes. Estavam vivendo uma lei anticrística. Jesus estabeleceu: faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Isto é, tome a iniciativa que você gostaria que a pessoa tomasse. Às vezes somos vizinhos com alguém durante 15 anos. Ninguém diz bom dia para outra pessoa. Cada um está aguardando o outro tomar a iniciativa. A criatura vive sob a lei: faça aos outros depois que os outros lhe fizerem. Não é esta a lei. É tomarmos a iniciativa. Se ela tivesse tomado a iniciativa, teria tido mais tempo com o pai, que agora já era um avô, mas não participou da vida do neto, porque a filha tinha distanciado. Está aí uma excelente oportunidade de nós refazermos o caminho. Há pessoas que, ao escutar esses argumentos, dizem: Júlio, eu conheço indivíduos que, embora deixaram de fazer o que deviam, não sentem nada. É verdade, mas esta emoção não é para sempre. E por quê? Porque nós temos 2 grandes professores na vida: o amor ou a dor. Neste momento, estamos recebendo a lição do amor. Informações da psicologia, mesclada com as propostas evangélicas e espíritas,
para aprendermos a tomar melhores decisões. Estamos juntos aprendendo a discernir. É o amor. Alguém está sentindo dor em me escutando? Não. É uma maneira de nós nos amarmos, enriquecermos de informações úteis para investirmos na nossa própria felicidade. Mas quando o indivíduo escolhe a teimosia, não escuta ninguém, não aprende de ninguém, como estamos sob a lei da evolução, do progresso, somos obrigados a aprender. E aí vem um outro professor, chamada dor. E passamos por situações dificílimas para chegarmos à mesma conclusão que o amor estava informando. Darei aqui um exemplo simples. Suponhamos que João e José eram amigos. José tinha uma namorada. Não vou chamar ela de Maria, senão parece que é todo mundo do Evangelho. José e João, amigos, e João tinha uma namorada chamada Rafaela. E Rafaela começou a engraçar-se por José. E José, ciente de que Rafaela era namorada do João, resistiu até um certo ponto. A Rafaela intensificou as suas propostas em torno de José, e ele, então, fez um processo de racionalização, que é tentando justificar uma coisa que é errada. Toda vez que nós explicamos algo, não significa que estamos justificando, dizendo, isso está correto. Então, na cabeça, ele dizia, ora, eu não estou buscando Rafaela. Rafaela que está me buscando. Então, ela quer ser a minha namorada, eu não tenho culpa nisso, porque é ela que está se aproximando de mim. E acaba que ele começa a namorar Rafaela. João fica extremamente chateado. Foi traído pela namorada e pelo próprio amigo. Mas José considera que aquilo não foi um equívoco. Passa-se 6 meses e agora Rafaela fica enamorada de Joaquim, que era amigo também de José. O José sente o quê? A dor da traição. Foi traído pela Rafaela e também pelo seu amigo Joaquim. E aí que ele chega à conclusão, meu Deus, o que eu fiz com o João, poxa, foi errado. Porque agora ele está experienciando a mesma emoção que ele foi o causador no João. É necessário a gente esperar por esse ponto? É para isto que existe o umbral. O umbral não é criação de Deus. No A Caminho da Luz, vocês têm um estudo, creio que agora estão no livro Entre o Céu e a Terra, algo assim, a coleção de André Luiz. É um doutor que nos dá notícias do plano espiritual e fala dessa região de expurgação. A palavra expurgar é extrair de nós a causa do mal. A causa da nossa infelicidade. Então a criatura vai para o umbral em função do orgulho. O que é o orgulho? Eu não estou errado, eu fiz tudo certo e todo mundo é que está errado. Então, quanto maior espessa a camada de orgulho, mais intenso vai ser o triturador da dor para chegar no cerne do indivíduo. Quanto tempo a pessoa fica no umbral? O tempo que leva a pessoa a chegar à conclusão, eu errei. Então, a pessoa persiste na teimosia, eu não fiz nada de errado, o sofrimento continua se intensificando, não desaparece, até que o indivíduo chega à conclusão, eu errei, para poder refazer o caminho. O André Luiz mesmo, no livro Nosso Lar, ele diz que passou 7 anos no umbral, para poder chegar a esta conclusão e, de fato, pedir ajuda de uma maneira autêntica. Não é esta ajuda achando que está coberto de razão. É uma ajuda sincera. Eu fiz por onde para estar aqui. Por favor, me ajude, que eu já não aguento mais esse sofrimento. Aí a criatura se torna acessível à intervenção dos benfeitores. Compreenderam? O umbral não é uma criação divina, é uma criação humana. É um local que é o resultado dos pensamentos coletivos. Por isso que existem regiões umbralinas para suicida, regiões umbralinas para traidores, regiões umbralinas para usurpadores, porque as criaturas sintonizam
através da afinidade pelas mesmas paixões e criam estas regiões. Não é criação de Deus. Mas tem a sua função: expurgar do indivíduo a causa do mal. Então, se o orgulho é o que me prejudicou, então eu ficaria ali até que eu me humilda, para chegar à conclusão: eu errei. Há muitos indivíduos que passam toda uma reencarnação sem considerar que fizeram errado. Por informações, talvez sociais, influências de amigos, até mesmo da mídia. De vez em quando eu vejo na televisão uma propaganda sobre Las Vegas. Vocês sabem qual é um outro nome para a cidade de Las Vegas? The Sin City. A cidade do pecado. Sabe qual é o motto, né? A frase de publicidade? What happens in Las Vegas, stay in Las Vegas. O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Sabe qual é a mensagem? Vá lá e apronta de tudo. Traia a esposa, traia o esposo, use drogas, se alcoolize o máximo possível, roube, porque o que acontece lá, fica lá. Que grande mentira. Porque o que se faz em Las Vegas se leva para toda parte. Porque o indivíduo carrega consigo mesmo a causa de seu sofrimento. Quando eu prejudico uma outra pessoa, eu estou me endividando moralmente. A dívida está em mim. E o criminoso sempre volta para a cena do crime. Quem gosta aqui de Agatha Christie, lembra? O detetive Hercule Poirot, que fazia as investigações, se buscava muito o criminoso aonde o crime acontecera. Porque o criminoso volta para a cena do crime. Na literatura espírita, nós vemos isso através da reencarnação. Alguém que aprontou num lugar, reencarna naquele lugar. Não tem como correr. A lei é severa neste sentido. E jamais para nos punir, jamais para nos castigar. Deus é amor, o objetivo é nos educar. Agora, se o caminho é pela dor, foi por teimosia do indivíduo que selecionou aquele caminho, aquele modo de aprendizagem. Só que nós somos pessoas inteligentes. Queremos aprender através do conhecimento, da reflexão e não da dor. Eu acho maravilhoso a vida nesse sentido. Não é necessário cometermos os mesmos erros das outras pessoas para aprendermos o que eles sabem. Basta lermos e chegarmos à conclusão: não quero isto para mim. É por este motivo, meus amigos, que os espíritos nobres escrevem os romances. Que são os romances? É uma história com começo, um meio, um fim. Está narrando os dramas de alguém, de uma família. Com qual objetivo? Para o nosso entretenimento, como a série de Netflix, que vicia agora hoje qualquer pessoa, são criadas por equipes de psicólogos. Como que nós vamos prender esse indivíduo eternamente na frente deste objeto? Falando sobre intervenção paliativa, o marido estava conversando com a esposa e disse: minha mulher, você sabe que eu te amo muito. No dia que eu tiver conectado apenas líquido em máquinas, preso a uma máquina e somente me nutrindo de líquidos, desconecte para que eu não possa passar por aquela experiência. Na hora ela levantou e desligou a televisão. Futebol com cerveja. Estava preso à máquina, se alimentando de líquidos. E nós estamos aqui atacando quem passa por essa fase aí do vício do entretenimento. Mas é porque o entretenimento ele não alimenta a nossa alma. E quando chegam os desafios, e com certeza chegarão, porque faz parte da vida, estamos numa escola. E o objetivo da escola é promover o aluno através das provas. Aprendemos a teoria hoje juntos aqui, domingo às 10h30 da manhã,
para logo mais tarde vir a oportunidade de aplicar o conhecimento teórico. Aprendemos ou não? Para solidificar o conhecimento em nós. Este é o objetivo. Então, as provas chegarão. E se eu estou só alimentado de série de Netflix, ou do Face Confusão, eu não terei instrumentos psicológicos para superar o desafio. E vou falhar. Quem é que vai perder com isso? Eu mesmo. Por isso que eu não faço um apelo religioso. Vem que Deus vai ficar contente com você. É um argumento infantil. Venha para investir na sua felicidade. Porque a mente esclarecida aprende a discernir, enquanto a mente embrutecida está sempre criando os mesmos erros. Então temos os livros de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevo, Ave Cristo, Renúncia. Você lê estes livros, que são romances verídicos. Os indivíduos ali existiram. E qual é a mensagem que eles estão transmitindo para nós? Implicitamente. Olha os buracos que eu caí. Eu estou lhe escrevendo para que você analise esses buracos e não cause à sua vida os mesmos erros que eu causei para mim. É esta a informação. Você termina de ler o livro e se sente um super-homem. Porque os seus problemas, diante da análise dos problemas das outras pessoas, diminuem de proporção. Você tem um ponto de vista diferente. Um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista. O capítulo número 1. Allan Kardec estabelece que, quando estamos no plano espiritual, vemos a vida de uma maneira muito diferente. Então, lendo estas obras, temos um outro ponto de vista sobre os nossos desafios. Ficamos fortalecidos. Está aí a mensagem. Vamos aprender, então, a não nos arrepender. Sabe qual é um arrependimento? Que os espíritas chegam à conclusão após desencarnar. Esta informação está no livro Entre Dois Mundos, escrito por Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco. Nós espíritas, ao chegarmos no plano espiritual, nos arrependemos de não ter feito mais. Pela quantidade de conhecimento que nós temos. Nós somos, das religiões, a mais informada. Isso não faz de nós pessoas privilegiadas, e sim pessoas mais responsáveis. Porque sabemos exatamente o motivo pelo qual nos encontramos aqui, estudantes da vida, para poder evoluir. Qual é a nossa missão? Sermos pessoas mais inteligentes, adquirindo cultura, sermos pessoas mais virtuosas, praticando as virtudes. O Evangelho do Cristo. E atingimos a nossa missão. Está aí a maneira de evitarmos o arrependimento. Mas como vocês podem ver, eu não falei nem da culpa e o tempo já acabou. Vou terminar com a situação de Las Vegas. E numa outra oportunidade falaremos da culpa. A realidade é, o que fazemos em Las Vegas, levamos para toda parte. Allan Kardec estabeleceu no frontispício do movimento espírita, fora da caridade não há salvação. E por quê? Porque o bem que eu faço em qualquer parte se torna o meu advogado por toda parte. Muitos não fazem o bem em função da ingratidão do beneficiado. Eu não acredito nisso, porque eu fiz o bem a João, e João depois me deu uma facada, me traiu. Então eu não faço mais isso para ninguém. É uma pessoa com miopia espiritual. Não enxerga bem a situação. Porque quanto bem nós recebemos de pessoas que nós jamais ajudamos. Quando fazemos um bem a alguém, aquele bem vai vir de uma outra pessoa. Tanto quanto o mal que fazemos a alguém vai nos retornar. De que maneira? Através de um mal equivalente, de uma outra pessoa, ou de um acidente. Em muitos casos, é de um acidente. Porque se o mal vem de uma outra pessoa, equivaleria dizer que nós reencarnamos com a missão de prejudicar alguém. Ninguém reencarna com a missão de prejudicar uma pessoa.
Isto é acidente de percurso. Todos, sem exceção, reencarnam para poder crescer espiritualmente. Então, para concluir, aconteceu na Itália uma história que tomou as páginas dos jornais, as manchetes daquela época. E a maior divulgadora do espiritismo na língua espanhola, Amália Domingos Soler, lê aquela situação no jornal e pergunta para o seu anjo guardião como foi possível aquilo. Era a história de sacrifícios pelo amor. Um jovem pedia a uma jovem a mão em casamento. Ela negou ele uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, e ele continuou insistindo em seu pedido. Até que, depois de ser rejeitado múltiplas vezes, ele diz a ela: eu finalmente decidi que eu vou aceitar você não casar comigo. Mas eu não posso tomar essa decisão antes que você me explique qual a razão. Ela disse: porque eu sou cega. E sendo cega, eu sei que você vai me abandonar. Ele disse: é só isto? Sim, é só isto. Tem certeza? Sim, tenho certeza. No outro dia, esse jovem despertou muito cedo pela manhã e ficou de olhos bem abertos, olhando o nascer do sol. Não fechou os olhos até o meio-dia. E claro que a luz do sol foi lhe queimando a íris. Ele já foi levado mais ou menos tateado para casa, acompanhado, até no outro dia faz a mesma coisa. Levanta de madrugada, vai a uma certa parte da cidade, olha o sol com os olhos bem abertos até o meio-dia e aí fica completamente cego. Então ele é levado por mãos amigas até a casa da namorada e disse: agora nós podemos nos casar. E por que? Ela perguntou. Porque eu também sou cego. Então, os jornais todos documentaram essa situação pela surpresa do sacrifício. Não era um sacrifício semelhante a Romeu e Julieta. Porque Romeu e Julieta foi no impulso do momento. Ele viu ela morta e também decidiu a se matar. Este não foi raciocinado. Como que a criatura tem essa disposição de ficar olhando o sol fixamente até ficar cego? Então ela pergunta isto, a Amália Domingos Soler, ao seu anjo guardião: me explique, que todos nós estamos sem entender. O anjo guardião disse que ele iria consultar os registros arcaicos para poder saber o que de fato aconteceu. E ele narra a seguinte história: não era a mesma, era a mesma situação daquele casal, agora numa outra época, porque eles já estavam juntos em uma outra existência. E narra que numa outra existência ela não era cega, tampouco ele. E ele pede ela a sua mão em casamento. Ela aceita. E ele sai para fazer uma viagem de negócios. Ela, junto com as irmãs, com as amigas, vão selecionar o vestido da noiva. Só que naquele dia tinha uma tempestade muito intensa. E ela estava se olhando de frente ao espelho, analisando o vestido, quando de repente um relâmpago entrou dentro da sala e a encegueceu. Passado algumas semanas, ele retorna da viagem e fica sabendo do acidente. E chega à conclusão: eu não posso casar com alguém cego. Quem é que vai cuidar da casa? Quem é que vai cuidar dos filhos? Eu terei responsabilidade com os meus filhos, com ela, com a casa. Eu não posso com essa situação. E escreveu uma carta ao pai da noiva explicando que ele estava abandonando o casamento. O pai, com muita compaixão da filha, não disse para a filha que ele tinha escrito a carta. E todos afirmavam a ela que ele ia voltar da viagem, que ele ainda estava nos negócios. Até que ela foi desconfiando e chegou à conclusão: ele ficou sabendo que eu estou cega e não quis casar comigo. Fez um quadro de depressão muito intensa e, através disso, um suicídio indireto. Quando ele ficou sabendo que ela tinha se matado indiretamente pela depressão, porque ele havia a abandonado, ele agora, por um excesso de culpa, agora foi o que ele fez: a abandonou. Ele também fez um quadro de depressão e desencarnou. Passado um tempo no umbral,
através da expurgação do sofrimento, se reencontram de novo para planejar uma futura experiência juntos. E ele, para poder se livrar da emoção da culpa, promete a ela que jamais a abandonaria. Por isso que ele tinha feito o sacrifício de se tornar cego para provar a ela que ele ficaria com ela independente da sua situação fisiológica. Veja como que o indivíduo escolhe a própria dor. Porque muitas pessoas, neófitas principalmente, ao ler a informação espírita, chega à conclusão, mas como é que a pessoa escolhe o sofrimento para si mesma? Está aí a explicação. Porque a criatura se quer ver livre daquela emoção, fazendo um bem equivalente ao mal que realizou. Só que o anjo guardião afirma que a história não acaba aí. Porque em pregressas reencarnações, esta mesma jovem que veio cega, 2 vezes, ela era dona de escravos. E toda vez que um escravo tentava escapar, ela enseguecia o escravo para ser exemplo para os outros. Ela era tão egoísta na sua maneira de administrar os seus bens, que até mesmo enseguecia os pássaros, para que eles ficassem cantando na redondeza. Então, era alguém que adquirira um compromisso moral muito grande, uma culpa muito intensa, e se livraria daquela energia através de várias reencarnações, voltando com problemas visuais. Roguemos a Deus para que todos nós, ao escutarmos essa informação, cresçamos pelo caminho do amor e jamais o caminho da dor, porque somos pessoas inteligentes. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar, e a todos vocês, muito obrigado pela paciência de nos escutar.